Vou tentar. Quando eu era criança, eu montava na escolinha do Parque da Água Branca. Foi só depois da faculdade que eu fui ter o meu primeiro cavalo próprio, que é o Valente, um lusitano de salto, que era o meu cavalo de iniciante nas provas. Foi com ele que eu comecei a competir. Tive alguns problemas porque eu caía muito dele. Aí eu fiquei com medo de saltar depois de uma queda feia e demorou um tempinho para começar a ter confiança outra vez, mas o Valente era um cavalo muito bom, muito seguro, que me ajudou muito. E depois que ele se aposentou, o Lord Valiant, que tem um nome homenageando ele, que é esse amiguinho aqui, Lord, veio, chegou na família e eu comecei a saltar com ele. Pronto. Quando eu comecei a treinar mais sério, quando comecei a praticar o esporte quase diariamente, eu me interessei por desenho de percurso, que é, digamos, a inteligência por trás do esporte. Você desenha a pista de competição, você calcula as distâncias que você quer colocar e todas as dificuldades que você quer colocar na prova. Então o resultado da prova está diretamente relacionado ao desenho do percurso. E eu viajei para a Alemanha para saber mais sobre isso e acabei encontrando o Arno Gego, que é o melhor course designer do mundo de todos os tempos, e ele me disse, a gente pode cortar, o Arno Gego, lá na Alemanha, me disse que todo course designer de respeito tem a sua própria marca de obstáculos, então a sementinha foi plantada ali. Quando surgiu a demanda pelos obstáculos, e que eu tinha conversado já com as duas sócias, a Júlia e a Maria, a gente resolveu fazer mesmo e entrar nisso como um negócio, eu já tinha a minha empresa Pista Viva. Então a gente no início embutiu a The Jump Box na estrutura da Pista Viva, que já tinha o CNPJ, já operava com um piso de alta performance, e a gente conseguiu fazer as vendas através do CNPJ da Pista Viva. Então a gente já tinha uma estrutura meio pronta, começada, que foi só a gente ajustar um pouquinho juridicamente no contrato da empresa para a gente poder atuar nesse campo também. Pode. A gente oferece obstáculos de salto, todos os itens que precisar, tanto para treino quanto para uma pista de prova. Obstáculos de madeira, obstáculos de serralheria, todo tipo de varas, testeiras, projetos personalizados também, se o cliente quer que a gente desenhe uma coisa específica com o logo dele, a gente projeta, a gente faz obstáculos diferentes, a gente faz obstáculos... Eu ia falar, tipo... Eu sou formada em administração e economia, então o meu forte é planilha, número, Excel, então eu fico com toda a parte financeira da empresa. E eu fico com a parte burocrática também, já que o CNPJ que a gente usa é o da minha outra empresa, a Pista Viva. Já a Maria conhece muito sobre marcenaria, então ela fica em contato com os nossos fornecedores, ela checa toda a qualidade de tudo. E a Júlia entende muito desses programas de arquitetura para fazer desenho 3D e tudo isso, ela faz isso muito bem. Então essa parte é dela. E todo o resto a gente divide por igual, quem está com mais tempo, o comercial todo mundo faz, dependendo de quem conhece o cliente ou não. Então é mais ou menos assim que a gente trabalha. Pode ir. O projeto que eu mais gostei até agora foi o do obstáculo da Pista Viva, que é a minha outra empresa. Então a gente desenhou ele no projeto 3D que a Júlia sabe fazer, exatamente do jeito que eu queria. O projeto mais difícil e que eu mais gostei, o mais difícil com certeza, não tenho dúvida alguma, que foi as duas pistas completas, né, pro DTC Tour. Foi muito desafiador, primeiramente em questão de prazo. A gente tinha 50 dias para entregar, 45 dias para entregar esses obstáculos, então foi assim realmente um desafio que a gente abraçou e fez acontecer. Quanto ao que eu mais gostei, é muito difícil. Cada projeto, cada obstáculo, quando chega ao fim é incrível. Eu até brinco que eu gosto de todos, não tem um que eu falo, nossa, esse aqui eu não gostei. Você chega no fim e dá orgulho, sabe? De ver saber todas as etapas que foram necessárias até que ele ficasse pronto. Mas eu tenho um que eu particularmente gostei muito, que é os obstáculos da Right to Play.
Não sei exatamente dizer o porquê, mas acho que esse foi o que eu mais gostei. Então, criar uma marca que né, tem que criar o nome primeiro, que a gente já tinha esse paralelo com o nome da outra empresa, da The Horse Box. Tinha que criar logo, um logo que cativasse de alguma forma, criar um Instagram, criar um meio de comunicação, mas eu acho que tudo isso, né, como eu falei, a gente já tem alguma vantagem por conhecer o nosso cliente final, né, e saber como agradar. Antes da criação da The Jump Box, eu já tenho minha própria empresa de marcenaria, que chama The Horse Box. E antes da criação da empresa específica de obstáculos, eu já trabalhava com ela e com uma outra empresa de doces também, que fui eu que criei, que chama Mary Mellow. Então, antes do ano passado, né, que foi quando a fundação da The Jump Box, já tinha essas outras duas. Sobre a divisão de tarefas, acho que a gente foi muito assertiva. Somos em 3, né, então a Juliana, que tem muito mais experiência em finanças do que eu, e a Júlia, ela cuida mais dessa parte financeira. A Júlia, que trabalhou bastante, muito mais do que eu até, em área de projeto, para arquitetura mesmo, ela fica mais na área de criação, de projeto. Óbvio que sempre tem ideias de todas, mas ela que faz as imagens 3Ds, que é muito legal poder entregar isso para os clientes. Ela que faz a pesquisa de referências, enfim. E eu, como já tinha experiência com a marcenaria, né, e já tinha algum leque de fornecedores da minha outra empresa, eu fico na parte de produção e confecção mesmo dos obstáculos, né, e fazer que toda a nossa ideia venha a ser produzida da forma que a gente realmente imaginou. Sobre as dificuldades no salto, quando mudei para o salto, eu tive meu primeiro cavalo, que está comigo até hoje, chama Mustache. Ele teve alguns problemas de saúde, que me deixou afastada logo no começo da minha inserção no salto, né? Fiquei 2 anos já sem ter cavalo para montar. E isso foi muito frustrante na época, mas foi, né, uma grande... Realmente acho que foi a maior dificuldade que eu tive, de saber lidar com essa frustração. E em 2017, 2 anos depois que eu já tinha o Mustache, eu tinha acabado de me formar na faculdade e resolvi que eu iria comprar um outro cavalo para poder continuar no esporte, né, para poder continuar competindo. Na verdade, começar a competir, porque eu nunca tinha tido a oportunidade mesmo de levar a sério o esporte em competições grandes, nacionais. E ao mesmo tempo eu não estava trabalhando em nenhum lugar para ter essa renda. Foi aí que eu criei outras empresas que não são a The Jump Box e que me permitiram comprar o Wimbledon, que hoje são meus dois parceiros aí para as competições. Sobre as dificuldades no salto, quando mudei para o salto, eu tive meu primeiro cavalo, que está comigo até hoje, chama Mustache. Ele teve alguns problemas de saúde, que me deixou afastada logo no começo da minha inserção no salto, né? Fiquei 2 anos já sem ter cavalo para montar. E isso foi muito frustrante na época, mas foi, né, uma grande... Realmente acho que foi a maior dificuldade que eu tive, de saber lidar com essa frustração. E em 2017, 2 anos depois que eu já tinha o Mustache, eu tinha acabado de me formar na faculdade e resolvi que eu iria comprar um outro cavalo para poder continuar no esporte, né, para poder continuar competindo. Na verdade, começar a competir, porque eu nunca tinha tido a oportunidade mesmo de levar a sério o esporte em competições grandes, nacionais. E ao mesmo tempo eu não estava trabalhando em nenhum lugar para ter essa renda. Foi aí que eu criei outras empresas que não são a The Jump Box e
que me permitiram comprar o Wimbledon, que hoje são meus dois parceiros aí para as competições. A proposta de fato é inovar, né? É inovar no mercado aqui no Brasil. A gente ainda é muito embrionário aqui, comparado a países que já têm anos de experiência com o cavalo, né? Comparado à Europa ou Estados Unidos, que já estão muito na nossa frente. Mas a gente almeja chegar a ser comparado, né? A se comparar a esses grandes produtores de obstáculos que tem fora do Brasil. E a gente se inspira muito nesses obstáculos. E nossa proposta é sempre trazer um produto diferente e inovador para o cliente. E com um bom atendimento, que é essencial hoje em dia. Hoje eu posso dizer o que me motiva a continuar no esporte. Realmente o esporte move a minha vida. Assim, né, tanto questão de metas pessoais quanto de trabalho. Hoje em dia eu trabalho indiretamente com os cavalos, não trabalho montando eles, mas o meio deles é a minha fonte principal de renda. Então eu posso dizer que eu tenho muita sorte de conseguir ter unido as duas coisas, minha paixão e meu trabalho. Oi gente, meu nome é Dília Malfatti, eu tenho 25 anos e eu sou arquiteta formada pela Mackenzie. Pode. Eu comecei a montar quando eu tinha 5 anos, antes disso eu só fazia passeios e quem me incentivou a começar foi meu pai, que tinha muitos amigos que tinham aras e criação de cavalo lusitano. E o que me incentivou a continuar no esporte foi a paixão por esses bichinhos. Eu comecei a montar com 5 anos no Centro Hípico Granja Viana e meu pai, depois de um tempo, arrendou o lugar com mais 3 amigos publicitários. Depois de um tempo não deu certo, porque eles eram publicitários e não tinha nada a ver com o gerenciamento de um centro hípico. Mas eu continuei montando lá na escolinha até eu ter uns 11 anos e depois disso eu tava seguindo categoria de base, já tava saltando 1 metro, acho que é isso a categoria hoje em dia. E eu fiz uma prova no clube de campo, tava chovendo muito na prova, eu ganhei. E assim que eu desci do cavalo, eu falei que eu não queria mais montar. Até hoje a gente não entende direito esse momento, mas eu tendo a acreditar que é porque minha mãe tem medo, trauma de cavalo, então isso influenciou minha cabeça negativamente em relação ao esporte. Aí eu fiquei parada até mais ou menos uns 15, 16 anos, quando eu voltei a montar na escolinha da Hípica Paulista. E eu fiquei lá mais 2 anos até eu entrar na faculdade. E aí eu tive que parar um tempo, porque não daria pra conciliar todas as coisas. E quando eu tava com uns 19 para 20 anos, eu voltei a montar, de novo no Centro Hípico Granja Viana, no Careca. E depois de um tempo montando na escolinha e com uma égua arrendada, eu ganhei meu primeiro cavalo, que é o cavalo que eu monto hoje, que é o Zebrino. E em 2018 a gente ganhou muita coisa na categoria 1 metro, muita coisa mesmo. Ele foi o cavalo mais importante pra mim, porque além de ser o meu primeiro cavalo, foi com ele que eu comecei a participar de campeonato nacional e realmente ter resultado no esporte. E em 2019 a gente passou para a categoria superior, que é 1,10 m, e lá a gente começou a ter uns probleminhas. Ele também teve alguns problemas de casco, alguns problemas de saúde que também dificultaram um pouco o desenvolvimento no esporte. E agora, 2020, com a pandemia, nada deu muito certo também pra gente. A gente mudou de clube, foi muito bom, a gente veio pra Hípica Santo Amaro. E a gente está desenvolvendo um trabalho junto agora para tanto recuperar a saúde dele quanto a minha confiança em saltar ele de novo. E a gente vai insistir agora nessa categoria nova de 1 metro e 1,10 m para ver se a gente consegue evoluir ainda mais. Merda. Vamos lá pela terceira vez. Começar da Jumpbox foi um processo desafiador, porque a empresa surgiu em fevereiro de 2020 e logo no mês seguinte, em março, já foi decretado o estado de atenção no mundo inteiro devido à pandemia de Covid-19.
Então, achar fornecedores, marceneiros, informação, distribuição do nosso material em meio a um período completamente desafiador para todo mundo foi especialmente difícil para nós, porque nós não tínhamos experiência nenhuma no ramo. Então, foram duas dificuldades ao mesmo tempo. Começar uma empresa que já é um processo difícil e ainda mais em um momento tão atípico do mercado, né? Mais ou menos. Nós oferecemos não só obstáculos prontos para treino, como obstáculos metálicos e que não tem uma criação de design em cima deles, quanto também obstáculos personalizados para provas, patrocinadores e diferentes temas que o cliente venha a necessitar. Nós oferecemos todos os itens necessários para um bom treino e uma boa prova. Então, varas, ganchos, painéis, testeiras, fillers, enfim, o que for necessário para uma boa prática do esporte, a gente consegue oferecer. Hoje em dia, a gente está tentando desenvolver também uma linha para adestramento. Então, as cercas que vão em volta do perímetro da pista do adestramento e as marcações de letras e lugares para você conseguir fazer as figuras de uma maneira mais correta. Pausa. Para os obstáculos que não são padrão, então não são os de treino, o processo de criação ele funciona mais ou menos da forma que o cliente chega para nós com uma ideia, com um briefing geral, e a partir disso a gente desenvolve um modelo 3D em programas usados na arquitetura também, que é o SketchUp e o CAD, e o cliente aprovando essa imagem 3D, a gente faz todo o orçamento de todas as partes necessárias para esse obstáculo ser confeccionado, passa para um marceneiro nosso, depois disso a gente vai até o lugar e faz a distribuição para onde o cliente gostaria de ser entregue. Às vezes o cliente gosta do obstáculo entregue direto na prova, onde ele vai ser usado na pista, às vezes ele gosta do obstáculo entregue na casa dele para ele poder fazer o treino ou testar o obstáculo antes. E entendendo essa parte um pouco mais das provas, os obstáculos que a gente mais gostou de fazer, por enquanto, foram as pistas do DTC, que é um concurso que está sendo criado pelo Doda, o Cavaleiro Olímpico, no Aras da família dele, em Itatiba, aqui em São Paulo, que começou ano passado, justamente vendo essa dificuldade das federações de fazerem competições em meio à pandemia. Ele disponibilizou o Aras dele, fez uma reforma enorme, inclusive das pistas, para poder oferecer uma competição em nível internacional. E nós fomos as escolhidas para fazer os obstáculos dessas pistas. E foi uma honra gigante para a gente, foi uma responsabilidade super grande, mas que está dando super certo. A competição só tem a crescer e esse ano tem mais. Oi, gente, meu nome é Julia Malfatti, eu tenho 25 anos e eu sou arquiteta formada pela Mackenzie. Desde que eu me formei na faculdade, eu trabalho em escritório de arquitetura de interiores aqui em São Paulo. Eu trabalhei com isso até o final do ano passado, de 2020, e concomitantemente a gente iniciou a empresa The Jump Box, que surgiu de uma ideia, basicamente falando com uma amiga que também é arquiteta e já tinha uma marcenaria voltada para o meio equestre, e com outra amiga que não é arquiteta, mas que já tinha uma empresa voltada ao piso de alto rendimento para os esportes equestres. Então, a gente pensando em tudo isso, em juntar três meios que se conversam, mas que ainda não tinham aqui no Brasil, a gente sentiu falta. Desde que eu me formei na faculdade, eu trabalho em escritório de interiores e até o final do ano passado eu estava trabalhando com isso, mas ao mesmo tempo eu já tinha começado a criar com as minhas amigas, que hoje são minhas sócias, a empresa The Jump Box. Surgiu de conversas informais, porque uma delas já tem uma empresa de marcenaria voltada para o meio equestre e a outra também já trabalhava com piso de alto rendimento para prática de esportes equestres. Então, vendo o mercado e percebendo algumas dificuldades que a gente tinha para achar obstáculos do padrão internacional, a gente resolveu juntar esses três negócios, a arquitetura, a marcenaria e o conhecimento sobre as pistas, sendo que todas nós somos praticantes dos esportes equestres, e resolvemos criar a The Jump Box. 1, 2, 3 e já. A inspiração para o nome The Jump Box surgiu porque uma das empresas, a empresa de marcenaria de uma das sócias, se chama The Horse Box, e já é uma empresa conhecida no mercado equestre, que as pessoas já relacionam a materiais de qualidade. Então, para seguir mais ou menos esse mesmo estilo de nome, as pessoas já ligarem uma marca a outra,
A gente resolveu seguir o mesmo padrão de The Horse Box para trocar só por The Jump Box, uma vez que são obstáculos, a maioria deles, para a prática de salto. Eu comecei a montar com 5 anos no Centro Hípico Granja Viana, e meu pai, depois de um tempo, arrendou o lugar com mais 3 amigos publicitários. Depois de um tempo não deu certo, porque eles eram publicitários e não tinha nada a ver com o gerenciamento de um centro hípico. Mas eu continuei montando lá na escolinha até eu ter uns 11 anos, e depois disso eu tava seguindo categoria de base, já tava saltando 1 metro, acho que é isso a categoria hoje em dia. E eu fiz uma prova no clube de campo, tava chovendo muito na prova, eu ganhei, e assim que eu desci do cavalo eu falei que eu não queria mais montar. Até hoje a gente não entende direito esse momento, mas eu tendo a acreditar que é porque minha mãe tem medo, trauma de cavalo, então isso influenciou minha cabeça negativamente em relação ao esporte. Aí eu fiquei parada até mais ou menos uns 15, 16 anos, quando eu voltei a montar na escolinha da Hípica Paulista. E eu fiquei lá mais 2 anos até eu entrar na faculdade. E aí eu tive que parar um tempo, porque não daria para conciliar todas as coisas. E quando eu tava com uns 19 para 20 anos, eu voltei a montar, de novo no Centro Hípico Granja Viana, no Careca. E depois de um tempo montando na escolinha e com uma égua arrendada, eu ganhei meu primeiro cavalo, que é o cavalo que eu monto hoje, que é o Zebrino. E em 2018 a gente ganhou muita coisa na categoria 1 metro, muita coisa mesmo. Ele foi o cavalo mais importante para mim, porque além de ser o meu primeiro cavalo, foi com ele que eu comecei a participar de campeonato nacional e realmente ter resultado no esporte. E em 2019 a gente passou para a categoria superior, que é 1,10 m, e lá a gente começou a ter uns probleminhas. Ele também teve alguns problemas de casco, alguns problemas de saúde que também dificultaram um pouco o desenvolvimento no esporte. E agora, 2020, com a pandemia, nada deu muito certo também pra gente. A gente mudou de clube, foi muito bom, a gente veio pra Hípica Santo Amaro. E a gente está desenvolvendo um trabalho junto agora para tanto recuperar a saúde dele quanto a minha confiança em saltar ele de novo. E a gente vai insistir agora nessa categoria nova de 1 metro e 1,10 m para ver se a gente consegue evoluir ainda mais.